Boa noite. O Roda Viva de hoje traz de volta um dos grandes momentos que o programa teve ao longo de seus 10 anos. É a entrevista com o escritor, antropólogo, pedagogo e político Darcy Ribeiro, um dos mais importantes intelectuais brasileiros. O programa que representamos foi exibido em abril de 1995, quando Darcy Ribeiro lançava 2 novos livros, O Povo Brasileiro e O Brasil como Problema. O Furacão Darcy começou a se formar na década de 40 sobre as aldeias indígenas. Aos 24 anos, recém-formado em Sociologia pela USP, Darcy Ribeiro vira índio e durante 10 anos trabalha como etnólogo junto às tribos do Pantanal e da Amazônia. De volta à civilização, Darcy ajuda a estruturar a Universidade Nacional de Brasília, torna-se seu primeiro reitor e assume o Ministério da Educação e Cultura de João Goulart. O golpe de 64 tenta barrar o Furacão Darcy, a esta altura chefe do Gabinete Civil de Jango. Darcy é preso e vive fora do país por longos 10 anos. Em 1978, o clima muda e ele volta à política. 4 anos depois é eleito vice-governador de Leonel Brizola, no Rio, em uma festa de posse em que não faltaram beijos de Darcy para o público e do velho beijoqueiro no governador. Eleito senador pelo Rio em 90, Darcy luta contra um câncer que teima em querer abatê-lo. Mas a doença enfrenta um páreo duro. Empurrado pela enorme energia, vontade de viver e pela brisa que sopra na sua casa em Maricá, o Furacão Darcy está mais forte do que nunca. Bem, para fazer essa entrevista histórica com o senador e antropólogo Darcy Ribeiro, nós convidamos hoje o jornalista Zuenir Ventura, que é repórter do Jornal do Brasil, a socióloga Maria Vitória Benevides, que é professora da USP, o comentarista da Rede Cultura e diretor da revista Placar, Juca Kifuri, o jornalista Marcos Augusto Gonçalves, que é editor de domingo da Folha de São Paulo, o colunista do Estado de São Paulo, José Castelo, e o jornalista Ricardo Noblar, diretor de redação do Correio Brasiliense. Boa noite, senador Darcy Ribeiro. O senhor, vendo as imagens que a gente colocou aí, disse que tinha saudades de mim mesmo. O que o senhor quis dizer com isso? Isto. Cada vez que eu vejo imagens dessas, que me colocam nas posições que eu ocupei, eu fico com saudade. Por que eu não fiquei ali? Por que eu não fiquei com índios tratando só de índio? Por que eu não fiquei só na universidade dando aulas? A minha vida é uma variação constante. Eu sou um homem constante. Se eu ficasse numa coisa só, eu podia ser o maior etnólogo do mundo, porque eu sou competente nisso, mas enjoei. Depois eu podia ser o melhor educador do mundo também, um dos melhores. Com o Anísio Teixeira, fui ministro da Educação, podia ter ficado só nisso quietinho, mas a política era irresistível. Fazer alguma coisa para o Brasil melhorar, fazer alguma coisa para mais gente, usar os instrumentos do poder para mudar. Depois, caí do cavalo, me jogaram no exílio. E lá fiquei, pondo remendo em universidades, inventando novas universidades, dando conferências. E eu digo de mim e do Fernando Henrique que nós comemos o amargo caviar do exílio, porque no primeiro dia estávamos contratados. Então, muito exilado, passou uma vida muito dura. Eu não gosto de falar muito do meu exílio, porque meu exílio foi um passeio muito bonito, contratado de país a país. Então, eu vim, na minha vida, variando assim. No Rio, ao voltar, fui eleito. Fiz coisas formidáveis, 500 escolas para 1000 alunos, uma universidade nova. Te digo, o ministro da Educação esteve lá para dar uma aula inaugural e disse que essa nascente universidade, que eu estou fazendo no norte do Rio, essa nascente universidade é a 4ª universidade do Brasil. É em Campos? Em Campos. Mas é uma universidade que eu chamo terceiro milênio, feita para dominar a ciência mais avançada, para dominar a tecnologia mais avançada. Porque a minha convicção que ou nós comemos e dominamos o saber moderno, ou nós vamos ser recolonizados. O mundo está mudando tanto, a ciência está mudando tanto, que é preciso fazer isso. Então, nós estamos criando uma universidade, lá no Rio de Janeiro, que quer ser o que Campinas foi. Campinas, de fato, é herdeira de Brasília. Nós tínhamos criado a Universidade de Brasília. A ditadura liquidou com ela. Um grande paulista foi lá, aceitou o cargo de reitor, Zeferino Vaz. Tentou, mas quando Zeferino Vaz viu que o ódio da ditadura, a universidade era tão grande, ele largou. Veio aqui, falou com a Ademar de Barros e conseguiu recurso para fazer Campinas,
que era retomar a ideia de Brasília, que não era minha, que era da SBPC, que era da comunidade científica. Bom, deixa o pessoal perguntar, porque se eu começo a falar, não Senador, para. eu queria aproveitar a oportunidade, para a gente dar um furinho aqui na Roda Viva. O senhor está lançando os 2 livros, e o senhor está com os 2 livros aí. O senhor podia falar para os nossos telespectadores sobre esses 2 livros que o senhor está lançando? Posso. Posso com muito gosto. Primeiro é o seguinte, esse livro é um livro importante meu. O Povo Brasileiro deve sair dentro de uns 10 dias. Não está editado ainda, é o primeiro exemplar. O Povo Brasileiro tem 30 anos e 40 dias. Durante 30 anos eu quis escrever esse livro. Tomei notas, estudei, porque a minha convicção, quando eu comecei a fazer no exílio, eu queria saber por que o Brasil não deu certo quando estava no exílio. Por que perdemos? Por que, mais uma vez, a direita ganhou? Por que o Brasil não deu certo do ponto de vista do seu povo? E vi que não podia fazer esse livro nenhum, porque faltava uma teoria sobre o Brasil. E levei 30 anos escrevendo uma teoria geral. Uma teoria geral do mundo, das Américas. São 5 livros que têm 96 edições em várias línguas. E esses livros, ter escrito 5 e não escrever o final, para o qual eu me preparei, era uma loucura. Então, quando eu vi no hospital morrendo, eu ia lá, aquele pessoal ia me matar naquela UTI. Eu fugi do hospital para viver e fugi para escrever esse livro. Então, eu escrevi esse livro em 30 anos que eu me preparei e mais 40 dias, depressa, com muitas secretárias, para fazer ligeiro antes de morrer. Parece que eu não vou morrer mesmo, porque a saúde está me voltando. Consegui. Mas então, esse livro, para mim, é muito importante, porque nós não temos uma teoria global do Brasil. Por exemplo, Gilberto Freire fez um livro admirável, que é a Casa Grande Senzala, mas é o mundo do engenho, é o mundo do açúcar. Mas esse mundo mais importante que aquele, que é o mundo de São Paulo, que é o mundo da bandeira, que é o mundo de Minas, que é o mundo do Sul, que são os outros Brasis, não estavam descritos e não estavam interpretados. Então, eu tento essa interpretação. Esse livro, a convicção que eu chego é de que uma das coisas mais belas do mundo foi a aventura do Brasil se fazendo a si mesmo. Um povo que constitui um novo gênero humano. Não tem novidade nenhuma fazer Austrália. Pega um bocado de inglês e escocês, joga no terreno vazio, eles matam os índios, ficam lá e fazem uma Inglaterrazinha sem graça. Aquilo é bobagem, sem saborão. Mas fazer um gênero humano novo, fundir herança genética e cultural, índia, negra, europeia, num gênero humano novo, numa coisa nova, que nunca houve. Isso é a aventura brasileira. E que eu resumo dizendo, o que nós somos mesmo é uma nova Roma. E argumento. Há 2000 anos atrás, os soldados romanos saíram lá da Itália, da Etrúria. Conquistaram, não se sabe muito bem como, a Península Ibérica. Ficaram lá, conseguiram latinizar a Península Ibérica e resistiram às invasões escandinavas, depois de 700 anos de dominação árabe, mantendo a língua e mantendo a romanidade. 1.500 anos depois, saltaram o mato e vieram aqui. E aqui é que deu certo. Você veja, a França não se expandiu, a Itália não se expandiu. Ficaram lá comendo sua comidinha. O Romênia é muito menos. Quem expandiu foi a Ibéria. E a Ibéria veio e construiu essa coisa equivalente ao mundo neobritânico, o mundo neolatino, do qual nós somos a unidade principal. A maior das nações neolatinas, a mais rica, a mais futurosa. Então, nós somos uma nova Roma. A nova Roma é o Brasil. Uma Roma lavada em sangue índio, lavada em sangue negro, melhor, tropical, e que está chamada a representar um papel importante do mundo. Esse livro mostra lentamente, cuidadosamente isso, e eu creio que ele tem uma grande beleza também, porque uma beleza aventura do nosso povo, se fazendo a si mesmo, tal como é uma figura terrível, a brutalidade, a incapacidade, a mediocridade da nossa classe dominante, que aqui o que faz é enricar, é ter vantagem para ela, é juntar, gastar. O Brasil sempre foi um moinho de gastar gente. Moeu, liquidou 6 milhões de índios que tinham aqui. Liquidou, mas 12 milhões de negros africanos. Para quê? Para adoçar a boca de europeu com açúcar.
para enriquecer com o ouro de Minas Gerais. Então, a classe dominante sempre se deu bem e continua se dando bem. Mas o povão está aí com uma fome que é espantosa. Por que fome nesse país? Por que criança sem escola nesse país? Por que nós só somos melhores que os de São Paulo, do que Bangladesh em educação? É para morrer de vergonha. Então, tanto é bonito esse povo se reinventando, se fazendo, se construindo, como essa classe dominante medíocre, que a gente tem que dar um jeito nela para obrigá-la a aceitar que o Brasil realize sua potencialidade de uma nova civilização, uma nova Roma. E o senhor podia falar um pouco sobre o outro livro também? Já que Se são você dois. tem paciência. Esse livro eu estou apaixonado por ele. Esse outro também eu gosto dele. Mas vejam só. Esse outro é um livro enjeitando ele um pouquinho. Eu explico para você. O Brasil como problema. Eu fiz nos últimos anos... O senhor não gosta muito do título desse livro, né? O Brasil como problema. Esse daqui é sobre 500 anos. Esse é sobre quase a atualidade. Então, eu fiz uma porção de discurso no Senado. Fiz nesse período muitas conferências, meio eruditas, mas tudo isso se perde. O que se publica como publicação oficial, ninguém vê. Então, eu senti tanta gente pedir cópia de discurso no Senado, ou de conferência que eu fiz, que eu resolvi tirar dos discursos o tom de discurso, pôr uma linguagem direta e reescrever como livro para o público comum. O público comum só pode encontrar coisa na livraria. Então, eu fiz um livro, que é o que eu tenho dito. Pus aqui coisas raras. Um pedacinho, por exemplo, do discurso que eu fiz em Copenhague, quando me deram um doutorado honoris causa. Pus também um artigo que eu gosto muito dele. Recomendo os leitores a lerem. Quando a Suíça fez 700 anos, a Suíça resolveu convidar 12 intelectuais do mundo para irem lá olhar. Uma boca rica, podia ir para o hotel que quisesse, uma boca rica mesmo. Eu fiquei, podia ter ficado 3 meses, não tinha tempo, fiquei um mês só. E convidar 12 intelectuais eminentes, dizem eles, para escrever para os suíços o que achavam da Suíça. Então eu escrevi um artigo de 40 páginas, longo, que os suíços gostaram. Mas eu falo muito mal da Suíça. Leiam, chama-se A Suíça e a Suicidade. Que maravilha. Darcy, de que brasileiros o terceiro milênio vai se lembrar? Além de você, claro. Meu caro, é difícil. E eu sempre me pergunto, no ano 2500, há alguns livros que vêm do passado e vão ficar. Um que eu ajudei a pôr em circulação, que é o livro do Manuel Bonfim. É um livro que veja a história desse livro. Eu estava na biblioteca de Montevidéu, olhando o fichário, e encontrei uma ficha. América Latina, Mala de Origem, 503 páginas, publicada em Paris em 1903. Eu sou um brasileiro, escreve 500 páginas, nunca ouvi falar. Depois eu vim saber que o livro dele tinha provocado, no Silvio Romero, que era o mais eminente intelectual de então, um livro de contestação. Era um livro denunciando o racismo. Eu estou publicando esse livro agora na mais importante publicação, a Ayacucho, de Caracas, como ponto mais alto do pensamento latino-americano. E esse livro vai ficar. Ainda que ele estivesse morto até agora. Casa Grande Senzala vai ficar. Do Florestan Fernandes, que é um eminente sociólogo, vai ficar um livro que talvez não goste disso, que é um livro sobre os índios Tupinambá, que é de uma grande beleza. Vão ficar outros livros, como um, que é até extravagante que eu diga isso, mas tenham paciência. É um livro que eu vou escrever, que eu estou acabando de preparar. Vai ficar. Quem disse isso foi o Lévi-Strauss. Eu levei para o Lévi-Strauss ver o meu livro do processo de ação, um livro teórico. Ele disse, me interessou. Eu disse, mas mestre, que é isso? Eu escrevo um livro, é publicado. Ele disse, olha, Darcy, você é um príncipe da observação. Tem uma capacidade enorme de observação, tanto que eu uso muito os mitos, as coisas que você colhe. E por isso é bobagem você fazer teoria. Eu disse, então, eu colho o material no campo, você teoriza. Isso é lá coisa que se diz. Ele disse, não, estou falando a sério, porque os seus livros vão ficar, os meus não. Porque a teoria dura 20 anos. E a convicção que eu tenho é o seguinte, os livros que focalizam povos que desapareceram, por exemplo, tantos outros, Jean Delery, tantos outros livros que focalizavam
uma forma do ser humano, esses livros ficam. Esse diário que eu tenho, que eu vou preparar para publicar no próximo ano, ou talvez depois, são 600 páginas dos dias que eu vivi, 2 anos que eu vivi, com os índios no Pará e no Maranhão. É o dia a dia. Por que o senhor não publicou isso até hoje? Por que Hoje não desapareceram, mas se descaracterizaram. Então, é muito provável que esse livro, por essa característica, fique alguma coisa da poesia, Carlos Drummond, João Cabral, Guimarães Rosa, Jorge Amado. Quem não gosta de Jorge Amado, mas a verve do Jorge Amado, a criatividade, vai ficar. Nós já temos um acervo de literatura que nos retrata e que é o espelho que o Brasil se olha. Nós aprendemos a nos olhar assim. As mulheres brasileiras aprenderam a fazer amor com preto, foi lendo Jorge Amado. Aprenderam que era factível. Então, nessa área da sociologia, ou da política, ou da economia, o senhor acha que pode ficar algum livro do sociólogo e presidente Fernando Henrique Cardoso? Eu acho que Fernando Henrique não escreveu o seu livro ainda vai escrever. Fernando tem um livro podia fazer uma avaliação muito editado de ensaios com folheto, que foi o mais editado, sobre subdesenvolvimento. Mas ele jogou fora esse livro, ele não gosta mais. Tem um livro teórico sobre o negro no Brasil. Mas em vez de estudar o negro na Bahia, o negro em São Paulo, tinha muito negro, foi estudar o negro em Pelota, no Rio Grande do Sul, não tinha negro nenhum. Então não tem muita graça. Agora, o Fernando é muito melhor que os livros dele. O Fernando tem o direito de escrever um grande livro. E ele é melhor do que ele... É isso que eu ia perguntar. Como presidente, ele é melhor como sociólogo, não? Hein? Como presidente, ele é um bom sociólogo, não? Olha, eu acho que o Fernando, para ser presidente, ele teve que fazer uma aliança, não ser de presidente de graça. Então, o Fernando é o presidente do PFL, é o presidente do PSDB. É claro que isso significa compromissos, mas eu tenho a impressão de que o Fernando verdadeiro vai ser no segundo mandato. Ele vai conseguir que o presidente seja reeleito, e então ele será presidente, talvez, apoiado por nós. Aí melhor. Senador esplêndido, como eu gosto da sua expressão, lembrando a recepção na Universidade de Brasília, que o reitor tinha esquecido como que se chamava o reitor, que é magnífico, né? Esse termo engraçado, e acabou saindo esplêndido. Então, é isso que eu me lembrei quando o senhor começou a falar. Mas uma frase sua, logo no começo, que o senhor poderia ter sido um grande intelectual em qualquer uma das áreas que o senhor trabalhou, pesquisou, trabalhou, fez teoria, etc., mas houve essa irresistível atração pela política. Eu gostaria que o senhor falasse sobre isso, porque hoje nós estamos vendo um descrédito quase que absoluto, não apenas nos políticos individualmente, mas, infelizmente, na atividade política com a sua possibilidade transformadora. Eu, como trabalho justamente na criação de uma escola de governo para entusiasmar os jovens, aliás, o senhor esteve lá e foi um sucesso total, eu gostaria que o senhor desse esse testemunho, como é importante se acreditar na atividade política, essa capacidade transformadora, e o que isso foi para o senhor? Olha, política é atividade humana fundamental. É aquilo que move com o destino humano. É aquilo que define o que vai acontecer com comunidades. É vitalmente importante. Há países que deram certo por coincidência da história, por competência deles, e que não confiam em intelectuais. A Inglaterra não dá a menor confiança para intelectual, nem para sociólogo, nem para antropólogo, nem para politicólogo. A Alemanha também não, os Estados Unidos também não. Mas países que não deram certo têm que dar um pouco de atenção. Então, há um lugar para nós meditarmos sobre isso. No meu caso pessoal, eu, aos 17 anos, saí de uma cidade pequena e caí em Belo Horizonte. Era um rapazinho inteligente, tentando estudar medicina, tomava bomba todo ano e queria suicidar. E estava muito agitado. Escrevi um romance de 300 páginas, o que estudante de medicina não escreve, então eu tinha que tomar bomba. Mas o que me interessava ali era a guerra de integralistas e comunistas. E eu aderi aos comunistas. Por quê? Eu acho que é porque um chato foi integralista antes e eu não quis ficar com ele. Não sei, eu não tinha preparação para saber. Os integralistas tinham um certo encanto como nacionalistas, que os comunistas não eram. Mas eu senti, e também, o livro do Jorge Amado sobre Prestes, a figura do Prestes, me impressionou muito. Os comunistas me fizeram muito bem.
os comunistas me fizeram responsável pelo destino humano. Me interessa o que acontece aos homens na Indochina, no Paraná, no Peru, me interessa. Isso, você assumir o destino humano, é muito importante. Tanto que os jovens de hoje, eu pergunto, quem é que vai fazê-los responsável pelo destino humano? Isso era muito importante. Isso me ajudou muito. Aí eu continuei brincando de comunista, mas eu vim para São Paulo estudar em São Paulo. Em certo momento, uma briga muito grande minha com a minha família, larguei medicina e vim estudar sociologia e antropologia aqui. Eu era orientador da célula da Light. E eu brincava de ser comunista e queria ser comunista profissional. Mas um dia o Partido Comunista fez uma reunião, quando eu me formei, eu devia substituir o Câmara Ferreira, que era diretor do jornal Hoje. Eu queria isso. E queria ser revolucionário profissional. Mas o Partido Comunista tinha mais juízo que eu. Você disse, não, faz isso não. Você tem uma proposta para estudar os índios, vai estudar os índios. Então, foi uma decepção. Eu creio que era tão agitado que eu fazia medo neles. E eu devia ter um pendor trotskista, qualquer coisa assim. Tinha medo. Independente, independente. O certo é que eles me liberaram. Então, eu não sou renegado, nem fugido, nem nada. Eu sou licenciado do Partido Comunista. E continuei nos próximos 10 anos. Eu fui trabalhar com os índios. Então, eu não fazia política nenhuma. De repente, em 54, eu levei o susto da minha vida. O suicídio do Getúlio. Eu disse, que é isso? Não há mar de rama. Esse homem vai criar a Light e vai criar a Petrobras. Em função disso, ele é levado ao desespero e se dá o drama mais tremendo da história brasileira. Um homem de 72 anos, da minha idade, às 7 da manhã, aponta um revólver e arrebenta o coração. Foi o modo de virar. A direita teria tomado o poder. Lacerda teria sido presidente da República. Quem foi eleito foi o JK. Ele deu uma virada tremenda na política brasileira. Essa virada fez a minha cabeça. Eu aí comecei a pensar, não é o meu papel tentar fazer o que é factível de melhor aqui e agora, em vez de sonhar com a Revolução Comunista improvável? Os comunistas que eu conheço não são capazes de dirigir esse país. Não tem competência. Então, eu caí em mim e deixei de ser. Senador, o senhor acha que o comunismo não daria certo no Brasil? Um Stalin brasileiro podia até fazer dar certo, podia doer muito, mas ia acabar como acabou na Rússia. Não, mas o senhor não acha, por exemplo... eu acho que os comunistas levantaram uma série de questões básicas, como a defesa dos interesses nacionais, a defesa do povo, a defesa da reforma agrária, o denúncio da brutalidade da sociedade brasileira, e representaram um papel bonito. Mas, visivelmente, e houve um momento aqui em São Paulo, quando o partido foi à legalidade, que ele teve 600 mil membros. Podia, se assumisse uma feição democrática, podia ter tido futuro. Mas ele se fechou. Uma coisa gozada aí para vocês, talvez. Por que eu, um jovem de Montes Claros, em Minas Gerais, sou catapultado por 10 anos para viver com os índios? Veja o seguinte, vê o que era São Paulo em 44, 45. Durante a guerra. Aqui estavam abrigados da guerra Levi-Strauss, Radcliffe Brown, Williams, Baldus, uma quantidade de sábios. E havia em São Paulo um ambiente científico de uma altitude muito grande. Altitude tal que podia fazer com que um jovem ambicioso, como eu era, pudesse ter como ideal uma carreira científica e estudar o fenômeno humano. Como é que esse moleque de Montes Claros quer estudar o fenômeno humano? Com que direito? Quer dizer, essa minha ambição, depois de escrever uma teoria das civilizações, esse livro que eu escrevi, é de uma ambição que eu me dei e que é paulista. Foi por estudar aqui, nesse ambiente de São Paulo, era um ambiente capaz de levar um jovem a isso. Tanto que uns anos depois, a minha mãe me disse, meu filho, esse emprego tão ruim, pede um emprego outro ao seu tio. Eu tinha tentado. Eu disse, que ruim, mãe. Esse é um emprego de amassador de índio. Minha mãe pensava que eu era amassador de índio. Depois eu saí disso, estamos em Constância. Eu vivi 10 anos, fiz uma obra grande como etnólogo, fui trabalhar com anísio em educação e vim fazendo a vida aí. Mas o que eu chamo a atenção aqui é como não só o comunismo me fez herdeiro do destino humano, me deu uma atitude assim, aberta. São Paulo me deu um ideal científico muito alto, de
e estudar os índios para eles ver o fenômeno humano. Só que eu fui traído, em certo sentido, porque eu me comovi tanto com os índios, com o drama dos índios, que eu vi que era uma loucura tratá-los como fósseis do espírito humano, como Levi-Strauss queria. Como fósseis, que eu vou pegar um mito, que é o mito, a forma original do mito, que existiu há milhares de anos atrás. Eu comecei a ver os índios como problema e me encantei por eles. E hoje, eu passei desde então a ser não só um antropólogo, mas um amigo dos índios. Agora, por exemplo, eu estava doente de câncer. Saber que em várias aldeias faziam festas para mim, faziam cerimônia para me salvar, é uma beleza. Senador. Eu fiz alguma coisa pelos índios, como criar o Pacto do Xingu. Mas eles fizeram muito mais por mim. Eles me deram uma dignidade. Hoje eu posso ir a qualquer país do mundo falar de índio. Então, de fato, quando você faz coisas aparentemente altruístas e generosas, você faz coisas também egoístas. Senador, uma questão. O senhor ainda agora comentou que os ingleses não confiam muito nos seus intelectuais. Agora, eu li algumas entrevistas suas e que o senhor diz também que o senhor não confia nos intelectuais. Eu queria entender um pouco isso, já que o senhor é um dos mais importantes... Os intelectuais não prestam, não. Mas o senhor é um dos mais intelectuais. Exceto o Zeni, que é uma flor de pessoa, que me salvou a vida há pouco tempo em Paris. Eu, cada vez que vejo Zeni, devia ter a obrigação de pegar, beijar a testa dele, porque eu vinha numa... Eu tive uma labirintite, 6 horas horríveis de labirintite, num trem de Frankfurt para Paris. Em Paris, cheguei, uma francesa me amparou, abracei num poste e fiquei lá. Aí passa o Zoni, com um grupo de brasileiros. Me pega, me leva para o hotel, me acaricia, chama o médico, traduz a minha fala com o médico me dá a injeção que ele vai comprar, me ajuda até me pôr no avião no dia seguinte para cá. Não queriam que eu viesse para cá também. Então, há intelectuais, enquanto seres humanos, que são bons sujeitos, há intelectual bons sujeitos como eu também, que sou intelectual de sua pátria, do seu povo, está aqui para ajudar o povão, está comovido, está indignado. O intelectual está indignado com o Brasil, tal qual é, porque pode ver. Agora, a canalha gosta mesmo do poder, gosta mesmo da multinacional. A maior parte dos nossos coleguinhas estão na vida rica, da tripa forra. Não tem nada com esse país. Então, aí, a atitude deles é de que o empresário ganha mais dinheiro, que ele tem a sua boca também. Então, eu acho que o Brasil não tem uma intelectualidade fiel ao Brasil. Precisa de muito mais. Eu acho que a fidelidade ao seu povo e ao seu tempo. Estar aqui, preocupado com o seu povo, com o destino do seu povo. Isso não é importante na Inglaterra. Na Inglaterra, um intelectual pode fazer palavra cruzada, ou na Suíça. Mas aqui não. Nós aqui estamos urgidos. Senador, falando da intelectualidade... Tem toda a razão. Vamos ouvir o Juca, a pergunta do Juca. Falando da intelectualidade brasileira, uma coisa que sempre me incomodou muito foi ver como a intelectualidade brasileira voltou as costas a um dos fenômenos mais enraizados na cultura brasileira, que é exatamente o fenômeno do futebol, que eu trato tão de perto. Como é que o senhor vê essa questão do futebol? O senhor também vê o futebol como ópio, o futebol como alienação, como é regra da nossa intelectualidade? Não, eu adoro futebol. Futebol é o único reino em que o povo sente sua pátria. É incrível. Todo brasileiro, o patrão e o empregado, quer dizer, uma Copa é uma coisa formidável. A torcida da Copa. Há um livro do Antônio Cândido, que é o intelectual mais eminente de São Paulo, mais bonito, formidável. Há um livro de São Paulo, dele, em que ele foi estudar uma pequena comunidade caipira. Parceiros do Rio Bonito. Parceiro do Rio Bonito. E em Parceiros tem uma coisa linda, conversando com os informantes, ele diz que a pátriazinha, a pátria daquela gente, era aquele local. Eles não sabiam de outra pátria. A pátria do brasileiro comum é o futebol. Quer dizer, essa briga do futebol há muita atração, mas essa coisa, que não é alienadora, ele torce, e depois o futebol era democrático. Qualquer menina arranjava uma bola de pano, uma bolinha. Por exemplo, uma das coisas que eu fiz, uma burrada que eu fiz na vida, para fazer os meus 500 CF, não tinha terreno, é muito difícil arranjar terreno de 10 mil metros, 15 mil metros. Então, eu acabei com 60 campinhos de pelada no Rio. Um dia eu mandei fazer CF num lugar, cheguei lá, os que jogavam estão acampados, aqui não faz porra nenhuma. Aqui é nosso campo. E eu vi que era uma loucura que os campos de pelada que haviam, terreno público era campo de pelada. Eu estava acabando com ele. Então, o que é importante é
as escolas em todo lugar, dá mais chance. Por quê? Para surgir um fenômeno como um gênio, como Einstein, dos nervos e do músculo, como Pelé, é muito difícil, mas só é possível quando você seleciona sobre 1 milhão. Quando 1 milhão de ministros estão jogando futebol. Quando não jogam, porque não há campo de pelada, porque não, é ruim. Eu acho o futebol muito importante e acho que o futebol é o momento em que o brasileiro chora, se apega, em que ele tem pátria. A pátria para ele é madrasta. Deu ele uma má escola, deixa ele com fome, desempregado. É aquele momento de encontro. Você não acha isso? Eu acho. Qual é o time do seu coração, senador? Como? O time do seu coração. O senhor tem um time de Olha, preferência? eu digo por demagogia que é o Flamengo. Demagogia? Agora, senador, Vai ganhar voto. Não, Senador- porque o povo é do Flamengo. Senador, o senhor mencionou o CIEPS, que é uma concepção de educação inovadora, popular, que o senhor fez. Qual é a avaliação do CIEP que o senhor tem hoje? E como o senhor reage à crítica de que o problema do CIEP não é a criação, é a manutenção do CIEP, que é muito cara? Olha, vamos falar um pouquinho disso. No mundo só há CIEP. Os imbecis não sabem. A escola de turno é uma perversão brasileira. No mundo, nenhum lugar do mundo a criança é abandonada. Por quê? Porque a cada criança tem uma escola onde ele passa o dia inteiro. Ele vai às 7, 8 da manhã e sai de tarde. Então não há criança abandonada. O Brasil um dia tem que fazer isso. É claro, sobretudo no centro metropolitano. Enquanto São Paulo não puser todas as crianças numa escola que ele passa o dia inteiro, em que alguém estude com ele, é claro que vai estar cheio de meninos se matando uns aos outros, sendo mortos, caindo na droga, na criminalidade. Veja aí, São Paulo é pior em educação que o Paraguai. Não é de morrer de vergonha? São Paulo tem tantas vantagens. São Paulo não leva metade dos seus alunos a completar a 4ª série primária. Olha, quem completa a 4ª série primária é que é alfabetizado. Porque na 4ª série primária é que ele aprendeu a escrever uma carta independentemente, que fazia uma conta e aprendeu a estudar, ele pode ir adiante. Eu digo sempre, o Lula fez a 4ª série primária e foi adiante. Podia ser um bom presidente. Se não fizesse, ficaria varrendo a porta da fábrica. Então, isso tem que ser dado a cada criança. Quando não dá, quando São Paulo não dá, e não dá por quê? Porque a escola é desonesta. A escola trata o menino popular como se fosse classe média. Ela dá exercício para fazer em casa. Supõe que ele tenha casa. Supõe que em casa tem que já estudou. 80% das famílias da periferia de São Paulo não tem. Então, a escola é feita para ele fracassar nela. É um absurdo. Então, agora o doloroso, as dores da minha vida, a dor da minha vida. Eu vi agora no Rio. O prefeito, por questão política, está tirando 350 mil crianças que eu deixei em CIEP de dia completo, que é 30% da criança do Rio. E mandou colocar em meio período, por economia. Fazer economia com criança vai ficar mais caro que vai pagar para eles na prisão, na polícia para tomar conta deles. É uma barbaridade. Por que que o Brasil é tão babo com sua criança? O Brasil parece detestar suas crianças. Eu nunca vi país nenhum em que ninguém se comove porque tem criança com fome. Nós fazemos de conta que não vemos. Ninguém sabe. Sempre suviando. Não? O menino... Outro dia eu estava comendo na varanda de um restaurante árabe, com um amigo. E tinha 4 pivetes ali. E eu disse, eu vou chamar aqueles pivetes para comer, dar uma comida boa para eles. Fiz um sinalzinho assim, para eles virem. Eles conversaram, olharam para mim e disseram, que velho tarado é esse? Correram. Ou seja, nem tem como você ajudar as crianças que têm medo. Então, há uma guerra contra as crianças. Essa guerra é do feirante. O feirante do Rio, do lumpenproletariado, da lumpenburguesia, que vende um cigarro, uma banana. É essa gente que é roubada pelo menino, porque roubou uma banana que para aquele lumpenburguês vale muito e ele dá 2 bananas para alguém matar o menino. Não pode continuar assim. Professor? Só completar você. Então, para mim me doeu muito que o governador, com a alegação de que não é preciso dar dia completo, é preciso. Japonês se fez com história de dia completo, francês, inglês, só há isso no mundo, tem que fazer. Custa 3 vezes mais caro o CIEP. Mas como ele aprova 90 e tantos dos alunos, é mais barato. Porque o produto de uma fábrica são os sapatos que ele faz. Se você põe mais gente formada, o preço é o preço do menino formado. Então, realmente, aqui,
alguma coisa que é a única explicação que eu tenho, a única que eu encontrei até hoje, estou pronto para aceitar. A outra é a seguinte: o Brasil é o último país do mundo que acabou com a escravidão. A escravidão condena o negro a lutar pela sua liberdade, mas condena o dono a ser bandido, a arrebentar o escravo com chicote para tirar dele o lucro que pode dar. Então, a classe dominante brasileira, de filho e neto de senhor de escravo, ela tem uma atitude bruta diante do escravo. O escravo é como um carvão, gasta um, compra outro. Então, há uma atitude para com o povo pobre, sobretudo preto, e o mulato, e o branco pobre, há uma atitude de descaso. Quer dizer, que o Brasil não se envergonhe de um fato simples. O Brasil consegue ser, em poucos anos, segundo produtor mundial de soja, para engordar porco no Japão e porco na Alemanha. Isso temos a agricultura tão poderosa que pode fazer. Mas essa agricultura não dá bola para o feijão que o povo come, nem é obrigada a fazer. E também não dá terra, que é a forma mais barata de ocupar gente criando a família. Então, há problema brasileiro muito sério, entre eles, um problema seríssimo em enfrentar isso. É a escola de tempo integral. Veja mais, há 60 anos, Anísio escrevia isso. Os educadores de São Paulo escreviam isso. Fernando Azevedo, que há 50 anos é preciso criar uma escola de tempo integral para aluno e para professor. É preciso que a professora ganhe o dobro, porque trabalha o dobro, mas fica o dia inteiro na escola. Isso aqui é uma questão capital. Tem que pôr na cabeça isso. São Paulo deve morrer de vergonha da escola que tem, porque não fez a escola de tempo integral. Tem que fazer. Sobretudo, não precisa fazer cidadezinha pequena do interior, porque todo mundo toma conta de todo mundo. Mas na periferia, a periferia está cheia de gente. Então os imbecis diziam, mas o Brizola está fazendo prédios de luxo para os CIEPs. Simplesmente eu me neguei a fazer prédio daquela palavra merda, pode ser? Pode. Daquele prédio de merda para gente de merda. Então, Copacabana tem escola bonita, Tijuca tem, Botafogo tem. Para fazer para a Baixada, por que tinha que fazer feio? Então encontramos um método com Oscar de uma construção que fica 30% mais barata, que pode se fazer, e é o orgulho de cada bairro. E escola que atende a 3 requisitos. Segundo Paulo Freire, a escola precisa de 2 requisitos. Primeiro, tempo, o tempo de jornada dos pais. Segundo, espaço, porque não pode ser numa sala, professor olhando para aluno, olhando para professora, porque se detestam. Tem que ter lugar para esparecer, para chupar o dedo, para dizer palavrão. E o que é fundamental? É espaço, é tempo e é professora bem formada. Meu orgulho é ter formado 24 mil professores em nível superior, normal superior, com o curso que eu fiz na UERJ. Acabar com isso é uma... O senhor ainda acha que... Por favor, vamos ouvir o Marcos Augusto, não fez ainda uma pergunta? Marcos Augusto, por favor. É por aqui? Onde é que eu vi? Bom, eu queria falar sobre uma outra parcela do povo brasileiro, já que falamos de índios e crianças, que eu sei que o senhor também tem uma especial ternura, que são as mulheres. Vai. Quem não? Como antropólogo e como admirador do gênero, o senhor, o que o senhor diria da mitologia que cerca a mulher brasileira, de que a mulher brasileira tem alguma coisa de diferente, de especial em relação às mulheres europeias e norte-americanas? Isso é uma mitologia machista? Isso é alguma coisa que tem algum tipo de sustentação antropológica? O senhor tem alguma coisa a dizer sobre isso? Você concorda que as italianas são mais bonitinhas, não concorda? Não. É porque tem uma gotinha de sangue negro. Aqui, as nossas... mais bonitinhas que as do norte. Aqui, eu acho que essa gotinha de sangue negro que tem aí faz com que a bundinha seja mais lubrificada, tem um jeito de andar melhor. Então, há uma graça da mulher brasileira que não se pode notar, não se pode negar. E é claro que é mais graciosa. Eu acho suecas muito bonitas. Eu tive uma namorada sueca que tinha 2,5 metros, eu ficava tiracolo nela assim, era linda. Mas eu acho, eu estou respondendo um pouco de brincadeira. A mulher brasileira, o que é a mulher brasileira? A mulher brasileira é essa sofrida mulher de 90%, que trabalha no campo, que trabalha o dia e noite. E uma mulher sacrificada, nós fazemos de conta que é uma família brasileira cristã, pai, mãe, filho. Mentira. A família brasileira é madrecêntrica. É uma heróica mulher que, quando tem 12 anos, arranja um homem que prenha ela, aos 13 anos tem um filho, e ela vale porque tem a graça dos 13 anos, 14, de 15.
depois daquele larga, entra outro homem na vida dela, ela não joga nenhum filho fora, ela não vende nenhum filho, ela diminui o valor dela como trabalhadora por cada filho que tem, mas ela continua heroicamente cuidando desse filho dela. Então, a família brasileira é uma família centrada na mulher, é madricêntrica. O homem é um malandro. Tanto que no Rio de Janeiro eu não consegui fazer, mas quero que alguém faça um dia. Todas as terras de periferia e de favela, que são questionáveis, eu queria que o Estado desapropriasse tudo e desse para quem mora, mas para a mulher que mora. Porque a mulher é que é dona da casa, o homem é capaz de vender para tomar cachaça. Eu gosto dos brasileiros, mas gosto muito mais da mulher. A mulher brasileira é uma dessas coisas, pode ser porque a minha mãe ficou viúva muito cedo, como professora primária, nos criou. Isso pode ter tido algum efeito. Por exemplo, eu tenho 200 mulheres que trabalham comigo e uns 20 homens. E não são fanáticos. Ou seja, a mulher trabalha mais. A verdade é que trabalha mais, é mais dedicada. Numa repartição, num lugar qualquer, eu acho que trabalha mais. É claro que o homem não é de jogar fora, é indispensável deixar os rapazes aí. O senhor mantém a sua tradição de namorar 3 por vez? E o senhor tem namorado muito? O senhor disse que queria voltar a namorar bastante. O senhor tem namorado muito, senador? Eu li alguma coisa que o senhor dizia isso, que o ideal é namorar 3 por vez. É indispensável. É indispensável. Por que é o melhor, professor? Mínimo 3. No mínimo 3. Pelo seguinte, se você tem... Primeiro, você tem uma namorada, elas querem casar, eu digo a elas, menina, só posso fazer você viúva, deixa de besteira. Então não tem lugar, não tem casamento. Agora, não querem casar também. A mulher tem um senso, e é compreensível, de que é preciso ficar com o homem. Eu não tenho senso. Eu acho que depois de 10 anos, o casamento é meio incestuoso. Porque a mulher é uma irmãzinha, você gosta dela, ela serve para carinhos e coisas, mas para o amor, outra é melhor. Acho eu, no seu fraco modo de entender. No meu fraco modo de entender. Vocês não concordam com isso, mas eu acho que vocês passam a dormir com a irmãzinha. E é preciso tratar bem a irmãzinha, ser carinhoso com ela. Mas eu casei algumas vezes e dei umas casadinhas, tem muitas casadinhas que tem. Mas aprendi que é importante ter 3. Não só porque a variação é interessante, você fica mais carinhoso, se é uma variação, e não há o perigo de casar. Ô, senador, mas espera aí, isso aí é bom para o senhor, é bom para o homem, mas para elas é bom? Ah, meu cara, elas não se queixam, não. Senador, sempre que você fala nos seus amores, você fala daquela indiazinha, Cadivaro, que você namorou, enfim, quando esteve lá e tal. Ela terá sido a grande paixão da sua vida? Não, não foi. Mas é uma coisa curiosa, porque na minha geração, a geração do Rondon, e com muito boas razões, se evitava de toda forma ter relações com as índias. Mas houve um caso, nesse caso, eu passei 2 anos com os índios do Pantanal. Vocês imaginam que era o Pantanal 50 anos atrás. Era uma beleza. O que eu me lembro, vocês todos ouvem falar do Pantanal agora, mas aquele Pantanal, meses e meses fazendo caçada com os índios, acompanhando as águas do Paraguai, que saem do rio, inundam tudo, depois voltam, e a caça fazendo esse movimento. Era uma coisa formidável. Essa índia, Iwiwipi é o nome dela, ela se encantou por mim. Era casada. O marido dela foi na expedição também. E ela foi, mas não cuidava dele, cuidava de mim. Quando eu olhava assim atrás de mim, ela estava sempre lá. Ajeitava o lugar onde ia dormir. Não posso fazer você confidência, mas... Não, o senhor pode. Você ficou muito no meu coração. Depois... Foi platônico? Hein? Foi platônico. Ele deixa de fazer perguntas, velho. Essas coisas não se dizem. Senador. Agora, depois, por exemplo, amor, uma situação que eu passei vários meses em que eu tinha relações com índias que passavam por ali de outra tribo, mas não com a minha tribo. Essa tribo que eu estudei mais, que eu passei 2 anos, os urubus capó. Isso porque eles têm uma vida sexual muito livre, muito independente. E as moças gostariam muito de transar comigo. Agora, lá, por exemplo, num certo momento, depois de muito tempo de tradição, eu vi um índio dizendo a quem eu tinha dado cada coisa, umas 100 pessoas.
deu a fulano uma tesoura, deu a outro 2 rodas de miçanga, deu outro uma faca. Ele sabia tudo que eu tinha feito. A memória deles, se eu tivesse trepado com uma, todo mundo saberia. E quando você faz relações com alguém, é um tema desse livro, desse meu livro. Você estabelece uma relação de cunhado. Quando você chega lá, eles já chamam você de saé. Saé é cunhado, ou cunhado, saé. E saé, cunhado, porque se você faz o amor e relaciona-se com uma mulher, se ela é sua cunhada, os pais dela passam a ser seu sogro, sua sogra. A gente das gerações de baixo, genro e nora. Você tem a obrigação já de dar tal pedaço da caça para o seu sogro. Então, a relação lá é gerida pelo parentesco. E o parentesco se estabelece também por isso. Por exemplo, na minha teoria, a explicação para o Brasil, que eu dou, do Brasil feito para São Paulo, é do cunhadismo. O cunhadismo era uma instituição indígena, quando chegava um estranho, para relacionar-se com ele, dava uma mulher a ele. E ele, tendo uma mulher, ele passava até parentes, já se podia comportar com ele. E o que acontece aqui? Os velhos paulistas, aqui, eles chegam aqui, os primeiros europeus que chegam aqui, o encontro é terrível. Porque o índio está na beira da praia, olhando aquela gente que vem nas naus. As naus com aquelas velas enormes. E os índios olhando aquela coisa que vem, uma divindade. E vão chegando. E quando chegam, o índio devia achar o europeu horrível. Porque estavam barbudos, eu nunca tinha visto barbuda. Todos cravados, escorbuto. Porque vinha de uma travessia longa sem comer verdura. Fétidos, não tomavam banho há 3 meses. Então era um trem horrível, aquela brancalhada horrível. Essa era a visão do índio. Mas a visão do europeu é que vai dando bom selvagem. Era indiada nua, pintada, adornada, sadia. Então foi um desencontro incrível. Senador. Mas aqueles brancos que vinham, traziam faca, miçanga, espelho, coisa que se tornaram indispensáveis. Então os índios tiveram que encontrar um modo de relacionar com o estranho. E esse modo foi levar uma mulher. Se ele se relacionava com a mulher, se ele aceitava, ele passava a ser membro daquela aldeia. Então, ele podia ver o que é importante. Ele podia pegar todos os parentes dela, mandar cortar para o Brasil e pôr no navio, porque não podia pagar salário. Então, todo o trabalho era feito com base no parentesco. Eu suponho que se sabe de um espanhol que teve 80 mulheres, porque como não havia uma tribo capaz de tomar decisão por si, cada aldeia levava uma mulher. Então, como é que o Brasil se faz? Uns poucos europeus se multiplicando em 200 mil, segundo meu cálculo, mulheres indígenas, que produzem o primeiro milhão de mamelucos. Mameluco, a palavra paulista. Os paulistas gostam. Não sabem que mameluco é um xingamento. Os jesuítas chamavam mameluco, porque mameluco é um tipo criado na casa de árabe. Os árabes tinham casa para criar animal e casa para criar gente. O tipo que era muito bruto, eles castravam. Era um eunuco. O tipo que era um cavaleiro árdego, era um genízaro. E tinha o chipaio, que era o policial, meio traidor. E tinha o mameluco, que era o capaz de voltar para o seu povo, foi tomado aos 2 anos, levando a cara do seu povo, mas outra alma, para dominar pelos árabes. Então, esse é o nome que Montoya dá aos paulistas pela brutalidade do paulista. Esse filho da Índia, prenhado por um branco, ele não se identificava com a Índia, porque era gente. O português não se identificava com ele, o europeu. Ele era ninguém. Ele sai dessa ninguém-idade para ser brasileiro. A negra, para cada negro que se importava, calcule-se que para cada 4 negros, se trazia uma negrinha. Que era claro que era para o patrão, não era para os negros. Negro nunca trepou negro aqui. Era o patrão, era o capataz. Que essa negrinha gerava filhos mulatos, que não eram africanos, evidentemente, e que não eram índios, que não era ninguém. Esses ninguém, o ninguém mameluco, o ninguém mulato, procurando um ser para ele, é que vem a ser o brasileiro. Senador. Essa é uma das teorias que eu exponho. Eu lamento fazer uma interrupção, nós vamos ter que fazer um intervalinho. Antes eu gostaria de dizer para o senhor o seguinte, normalmente eu fico aqui recebendo os fax dos telespectadores para ler para o senhor, mas hoje há uma quantidade imensa de fax
para homenageá-lo muito mais do que para perguntar. Então eu vou ler os nomes rapidamente. O João Belan, do Rio Grande do Sul, a Roseli Villa, de Belo Horizonte, o José Luiz Pires dos Santos, de Nova Era, Minas Gerais, a Vera Lúcia Príncipe, de Salvador, a Esther Ribeiro, de São Paulo, capital, o Álvaro Machado, de Santana, aqui de São Paulo também, o Joaquim Andrade, de Salvador, a Wanda Luzicinski, de Belém do Pará, o Birajara Lins, de Brasília, do Distrito Federal. E eu tenho também aqui 2 fax para homenageá-lo, um bastante interessante, eu gostaria de ler. Diz o seguinte: excelentíssimo senador, Darcy Ribeiro da Vida, está para nascer e acho que vai demorar, Darcy e Desi, 2 exemplos de vontade e garra. Vocês 2 deveriam ser ministros da Fazenda e do Planejamento, respectivamente. E aqui eu tenho um outro fax também. Darcy, estou contente em vê-lo e ouvi-lo. Formidável, você continua o mesmo moço antropólogo de 40 anos passados, exuberante, alegre e reverente quando quer. Não há tempo para ir até aí abraçá-lo. Abraço grande aqui da tribo, Orlando Vilas Boas. Bem, nós vamos fazer um breve intervalo e voltamos, continuando a entrevista com o senador Darcy Ribeiro. Bem, nós voltamos com o Roda Viva, que hoje faz uma entrevista histórica com o senador Darcy Ribeiro. Darcy Ribeiro costuma confessar sem nenhum constrangimento qual é o seu assunto predileto, ele mesmo. Em uma entrevista, ele disse com todas as letras: admito com toda desfaçatez que gosto demais de mim e que me acho admirável. Mas isso não impede o senador de admirar outras personalidades. Darcy Ribeiro é um homem que se orgulha das amizades que conquistou, mas não se esquece daqueles que fizeram sua cabeça. Um dos primeiros foi o poeta Carlos Drummond de Andrade, que, conta Darcy, o desasnou. Outro poeta, Manuel Bandeira, também faz parte de sua vida. E Gilberto Freire produziu com Casa Grande e Senzala o mais importante livro do país. Darcy, grande namorador, se encanta com a capacidade de produzir canções amorosas de Vinícius de Moraes. Admira o orgulho de ser negro de Gilberto Gil e o tropicalismo de Caetano Veloso. Ele revela ainda que sua grande paixão foi Gal Costa, que reinventou a mulher. Outra mulher que admira é Zélia Cardoso, que teve coragem de assumir que namorava enquanto era ministra da Economia. Zélia, senador? Ela está casada. Senador, por falar em amizades e admiração, eu conversei esse fim de semana com o Caetano Veloso, que disse que gostaria muito de estar aqui entrevistando o senhor. E eu falei, bom, já que você não pode ir ao programa, porque ele vai fazer um show amanhã em Nova York, em homenagem ao Tom Jobim, eu falei, você faria uma pergunta ao senador? E ele, olha, eu gostaria muito de saber do senador o seguinte, ele diz o Caetano: qual é o segredo da eterna adolescência dele? Porque uma das coisas que ele mais admira no senhor é esse ar adolescente que o senhor mantém até hoje. O Caetano é um dos intelectuais que eu mais admiro. O Caetano é um homem da música, com uma criatividade formidável. Mas eu acompanhei esse grupo, eu sou muito velho. Então eu vi o velho Edgar Santos, um reitor luminoso, que fez um reitorado na Bahia, trazendo cultura europeia, trazendo a cultura erudita mais avançada para a Bahia. E que teve a coragem de levar para a Bahia também a mulher mais admirável que andou para São Paulo, Lina Bobardi. Lina é gênio. Hoje, o mundo está descobrindo a Lina, e a exposição da Lina no mundo inteiro. Quem fez o Museu de Arte Moderna aqui, ela com Vério Bardi. Então, eu vi o ambiente criado por Edgar, por Lina, em que surgem Glauber, Gilberto, Caetano, Betânia, Gal. Umas pessoas lindas. Eu, quando estava preso, tomei-me de uma paixão pela Gal, porque você lembra que Gal reinventou a mulher, né? Naqueles anos 70, ela inventou a mulher toda cheia é uma espécie de Carmen Miranda mais moderna,
com plumas e coisas. Eu tinha uma tesão na gal, preso, tem muita tesão, horrível. Eu vivia encandecido pela gal. Não houve nada porque a Marinha me libertou e o Exército quis me prender. Eu fiquei 3 dias livre, escondido no apartamento. Não deu para ver a gal, foi uma lástima. Senador, mas nos últimos tempos, o senhor deu, e depois o senhor mesmo brincou com isso, diversas últimas e históricas entrevistas. O senhor percebeu que o Matinas já se referiu 2 vezes a essa entrevista como uma entrevista histórica. Essa é mais uma das suas últimas entrevistas e nós vamos estar aqui no ano 2000 voltando a entrevistá-lo? Meu querido, eu peço a Deus ou ao diabo, eu quero viver. É claro que eu quero viver com tesão, eu quero viver com curiosidade, eu quero viver lendo, eu quero viver escrevendo. Eu dou a impressão de que sou meio boêmio. Eu sou um besta. Você sabe que eu nunca fui em boate. O bom sujeito, meu irmão, por exemplo, vai para o bar tomar cerveja e mijar com os amigos, aquela coisa de ir tomar chopp, mijar, ficar conversando. Eu nunca prestei para isso. Quer dizer, eu sou uma máquina de ler, de comer papel, de pensar. E é claro que eu gosto muito de ação. Fazer escolas, estar em cima. O Brizola diz que eu sou como Israel Pinheiro, sou fazedor. Eu fiz o sambódromo. Por exemplo, outro dia o Brizola estava lá em casa, por causa de uma fundação meia que nós queremos, e ele dizia, eu jamais imaginaria, no exílio, que a primeira obra seria um sambódromo. Culpa sua. Ele disse, não. Um sambódromo, todo ano se fazia um arranjo que era muito caro. Eu propus fazer um permanente, consegui que o Oscar fizesse a planta, e eu meti 200 salas de aula debaixo da arquibancada. Então, o sambódromo é um escolódromo, que empresta sua sede uma semana por ano para o carnaval. Então, me deu muita satisfação. As coisas que eu fiz, fazer na vida de Getúlio Vargas, eu passava outro dia. Lá eu fiz sambódromo, a escola estadual, a biblioteca estadual, a Casa França Brasil, o monumento a Zumbi de Palmares. Tinha lá uma fábrica de escolas enorme que o imbecil acabou. Ele fazia uma escola por dia. Então, eu gosto de fazer coisas, eu sou homem de fazimento, de organizar administrativamente. Agora, por exemplo, eu mantive durante um ano um programa de 1 hora por dia para melhorar a qualidade das professoras na TV Manchete. Fiz 400 horas de filmagem. Eu preparei 600 livros. Bom, não vou contar a vantagem. Eu gosto de dirigir coisas, de organizar equipe, de fazer. As minhas equipes sofrem muito, eu sou muito bruto, sou muito ríspido, mas todas gostam muito de mim. Por quê? Eu dou carona às pessoas nos meus ideais, nas coisas que eu quero fazer. E eles têm um sentimento que estão fazendo. Então, eu tenho algumas amigas admirabilíssimas e que... Por que eu estava nisso? Porque nós combinamos que nós vamos voltar a entrevistá-lo no ano 2000. O senhor disse que o senhor está impondo as condições. Bom, nós não temos certeza se nós estaremos aqui os entrevistadores. Mas câncer é um trem terrível. Eu tive 2. Há 20 anos tive 1 e me deixaram vir aqui para morrer. Eu não queria morrer, joguei fora, pisei nele e saí bem. Mas me obrigaram a dizer outra vez. Agora me vem esse segundo. Eu sempre dizia que eu não podia morrer de pneumonia dupla, porque eu só tinha um pulmão. Mas eu não sabia que podia haver sequencial. Teve uma, depois teve outra no mesmo pulmão. E quase acabou comigo. Professor, e é muito ruim o câncer. Ele é ruim assim, mas o remédio do câncer é pior. Por exemplo, eu era bonitinho. Olha o meu cabelo. Acabou tudo. Então, esse negócio de perder. Eu gostava de... A imagem que eu tenho de mim é uma cabeleira de poeta, de gênio. De repente, eu fiquei com cara de guarda-livro. Esse cara não me agrada nada. Vou contar uma coisa, senhor. O senhor estava falando da sua vocação para fazedor. Na última década, a sua imagem de fazedor, sua vida de fazedor, teve muito ligada ao brizolismo, ao Brizola. Eu lhe pergunto, o que vai sobrar do brizolismo depois do Brizola? Vai sobrar alguma coisa? Olha, depois do Brizola vai sobrar o quê? Depois de você vai sobrar o quê? Depois de cada um de nós não se sabe. O Brizola é uma das figuras mais bonitas da história política brasileira. Nunca houve um brasileiro eleito em 2 estados, importante como Rio Grande do Sul e Rio de Janeiro. Nunca houve um brasileiro que podia escolher em que estado queria ser eleito. O Brizola teve derrota, mas teve grandes vitórias. Contra o Brizola, toda a mídia se incendeia contra ele, se encandece contra ele. Ninguém tem dúvida de que o Brizola não veio brincar no mundo. Se ele chega ao poder, ele tenta fazer coisa, a propor. Muita gente tem essa convicção.
E há uma campanha, quase ganhou na eleição passada. Ele perdeu do Lula por 300 votos, 300 mil votos. Em 89. Se tivesse ganho, teria tido outra perspectiva. Brizola também foi muito alisado, lixado pela vida. Está muito sem aresta. E o Brizola, eu vi, por exemplo, o Brizola no exílio, anos. Eu não era do Brizola, era do Jango. E os dois grupos eram diferentes. Nós estamos tentando fazer o que fosse possível fazer legalmente, com gente como Cavalho Pinto. O Brizola não acreditava nisso, tinha grupo dos 11, mas no exílio nos encontramos. Depois eu vi uma coisa incrível, a Internacional Socialista. Por exemplo, você sabe, Fórum Internacional Socialista, Fernando Henrique, Arraes, Valdir Pires, Gasparian, bom, todo mundo. Ela nunca viu ninguém. Brizola chegou e ela viu. Esses cabrões se conhecem. Então é incrível. Eu fui a Paris, você conhece Paris? Em Paris, eu fiquei hospedado, porque estava conversando no Regine. E com tratamento, chefe de Estado. Então eu me lembro, a maravilha que foi os dias passando no Regine, porque estava lá o dono de uma Mitsubishi Chuchu, esses filmes japoneses, enormes. E ele era cuidado pela mulher das mais lindas que eu já vi, uma geisha, mas uma geisha vestida de geisha, que era uma beleza, e que vinha lá, organizava uma série de cortinas para o homem comer dentro do cortinado. Mas vê-lo organizar aquilo era uma beleza. Então, eu vi o Brizola tratando com o Willy Brandt, ficou amigo dele. Brizola só fala português e espanhol, é incrível. E eu vi Brizola ficar amigo do Mitterrand, ficar amigo do... Agora, professor Darcy, uma curiosidade, quando o senhor e o governador Brizola estão conversando, como é que faz? Como é que um consegue ouvir o outro? Sei lá, eu gosto de ver o Brizola, não converso muito com o Brizola, ele conversa muito mais com outra pessoa que comigo. Nós temos um paralelismo tal que a gente, com poucas palavras, se entende. Ele quer as coisas que eu quero e a gente entende muito facilmente. O Brizola tem que estar convencendo pessoas, ouvindo pessoas, consolando pessoas, ocupa muito, e ele é muito bom de telefone, eu sou muito ruim. Ele diz, ele é uma alegria no telefone, alegra pessoas com o que eu falo. E eu não gosto de falar no telefone. Então, o nosso convívio não é muito de falar, mas é claro que passamos horas falando, tendo toda uma vida comum. A Neuza é uma das pessoas que eu mais gostei. A Neuza é uma mulher formidável, passou quase 10 anos sem falar com o irmão, porque havia um desentendimento entre Brizola e Jango. Era uma mulher formidável, ajudou muito o Brizola. Isso também me ligava muito a ele. E o Brizola, eu gosto muito dele, e eu tenho admiração. Uma coisa, os intelectuais nossos são meio bestas, porque lemos meia dúzia de livros, achamos que sabemos. Brizola, muito mais que ler livro, lê gente. É o que o Jango fazia também, lê gente. Eu vi várias vezes o Jango chamar o Santiago e falar, com o Santiago uma hora. Depois chamava a mim e falava. Depois chamava mais 5. Ele via pelos olhos daquela pessoa do que estavam pensando. É uma coisa que o Brizola faz muito também, ler pessoas. E ele tem um grau de conhecimento, porque é um conhecimento que não está no livro, nem está no jornal. Por exemplo, como é que se troca banana do Brasil por maçã na Alemanha? Maçã na Argentina. Como é que se acerta a conta de seguro do Brasil com Lloyd de Londres? Quer dizer, eu podia dar 20, você não sabe. Claro que não. Nenhum intelectual sabe, nem dá importância. Sabe umas bobagens. Agora, Brizola sabe isso. Esses cabrões, como o Santiago, o Tancredo. Eu estava fazendo a reforma agrária em 64, projetando. E eu podia falar com o Florestan. Mas o Florestan proporia que eu desse o dinheiro a ele, ele levaria 10 anos estudando e depois escreveria um livro. Era muito mais negócio chamar o Tancredo e conversar. O Tancredo sabia das coisas. Senador? Então, pensar que o político não sabe, que não há uma sabedoria política, é uma estupidez. Eles são intelectuais. O Gramsci dizia que todo membro de um partido político é um intelectual. E os políticos são intelectuais competentíssimos. Você pega um Maluf desse, ele sabe São Paulo como nenhum intelectual sabe, não. Então, é uma especialidade e é uma propensão que a gente deve respeitar. Eu convivi muito com ele, sendo uma figura dupla, porque sou meio político e sou meio intelectual. Né? Mas, senador, o senhor falou de Brizola e de Jango,
e justamente eu gostaria que o senhor falasse um pouco sobre a sua vida no governo João Goulart, porque, afinal de contas, completaram-se no ano passado 30 anos do golpe militar. Eu sei porque meus alunos na universidade têm 20 anos, conhecem pouquíssimo sobre o assunto e têm uma impressão deformada do que foi aquele período. Olha, portanto, eu não concordo, eu tendo a concordar que o governo de João Goulart foi um período excepcional de efervescência da sociedade, de busca de transformações e tal, e que caiu pelas qualidades, não pelos defeitos. Mas isso não aparece. E como o senhor foi uma pessoa tão importante nesse governo... Meu bem, me perdoa, mas é meu bem mesmo. Meu bem. 30 anos de imprensa contra nós. Os que ganharam fizeram a história. 30 anos fizeram a cabeça dessa meninada. Agora, quem é o Jango? O Jango é fundado no mesmo dia que o Golbery. Ele tinha ficado os anos de tudo do Getúlio. Ele era um fazendeiro vizinho, visitava, levava uma costela para o velho Getúlio, conversava, ficaram amigos. O Getúlio encontrou algum talento no Jango e, quando assumiu a presidência eleito, trouxe o Jango como ministro da Fazenda. Conversando com o Getúlio, o salário mínimo tinha caído de 700 para 100 e poucos, porque houve a inflação do Dutra e o Dutra não aumentou o salário mínimo. Então, o salário mínimo tinha se reduzido a uma sexta parte do que era. Uma brutalidade. Então, o Getúlio mandou repor o salário mínimo. O Jango dobrou o salário mínimo para começar. Dobrou o salário mínimo. 1953. Isso causou uma reação tremenda. Incompreensível. Os militares, sobretudo coronéis, ameaçaram fazer uma revolução contra Getúlio. É um manifesto. E era o Mamed e o Golbery. Então, no mesmo dia, o Jango cresce como homem que dobra o salário mínimo. E o Golbery surge como homem que era contra a canalha operária. Isso no mesmo dia. O Getúlio era tão delicada a coisa militar, estava chegando, que ele teve que tirar o Jango. Ganhou o Golbery. Mas ele refez a organização militar e pôs o salário mínimo, dobrou o salário mínimo. Então, você vê, Jango surge assim. Em seguida, Jango passa a ser vice-presidente 2 vezes. Vice-presidente por quê? Porque ele passou a existir para o povo como tal. A imagem do trabalhismo era ele. Agora vê, Jango, quando vai para o governo, ele era um jovem que engordava 20 mil cabeças de gado por ano. Rico. Os melhores fazendas do Rio Grande do Sul eram dele. Mas era um homem que tinha uma sensibilidade social. A frase básica dele, que nunca chegou na imprensa, era a seguinte: nós temos 2 milhões de pequenos proprietários. No dia que tivermos 10 milhões, a propriedade estará muito mais bem defendida. E muito mais gente vai comer e educar os filhos. Você vê essa ideia de que a prosperidade é mais gente pequena propriedade. E ele dizia, com 10% das terras que nós temos, dá para criar 10 mil propriedades de 20 hectares. O que criaram foram milhares de propriedades de 1000 hectares. Então, quando ele chega no governo, ele quer retomar a linha mais nobre da política brasileira, que é a linha do Getúlio. Getúlio é que moderniza o Brasil a partir de 30, que cria a eleição do trabalho, direito... Bom, o Brasil moderno todo surge, porque o Brasil continuava com aqueles canastrões do Império, eram os ministros da República, da Primeira República. Você sabe que era aquele... Os carcomidos. Era horrível. Bom, há aquela virada toda e o Getúlio faz essa modernização e coloca a gente mais brilhante do Brasil. Capanema, Chico Campos, que era um fascista, mas de uma inteligência brilhantíssima, e quantidade de gente mais. Jango, Lindolfo Collor, aqui uma das burrices brasileiras, é de considerar que a legislação do trabalho do Getúlio era uma legislação fascista da Carta de Lavoro. Há um livro do Alfredo Bose em que ele mostra que não, que é positivista. Foi copiada a dialética da colonização positivista da Argentina e do Uruguai. Mas o Brasil viveu dessas falsas ideias. Então, organizamos um sindicalismo, por exemplo, o PT foi contra. Tinha ódio
do imposto sindical, dizer que eram os pelegos. Mas na hora de votar, votou pelo imposto sindical. Porque se acabasse com o imposto sindical, acabava com o sindicalismo. O imposto sindical não pede operar nenhum, é uma invenção formidável e permite com um salário, um dia de salário por ano, pago em 12 meses, manter um sistema sindical que pode ser aperfeiçoado, mas não é jogar fora e tentar criar um trade-unionismo. Outra burrada do PT. Professor, O PT dizia, só Jango, completar, o PT dizia que a pior coisa era a unidade sindical. Eles eram pela pluralidade. É o socialismo de sacristia. Por quê? Porque na Itália tem sindicato católico, sindicato protestante, sindicato católico, sindicato comunista, sindicato... Queriam a mesma coisa. O que é um absurdo. Os metalúrgicos terem um sindicato só é uma beleza. Então, apesar do o ponto de vista original do PT, era esse, porque era muito mais influído pelo trade-unionismo norte-americano, pelos cursos dos Estados Unidos, e não era o herdeiro da história brasileira. O dia que o PT herdar a história brasileira, de 30 para cá, ele alcançará a condição realmente de governar o Brasil, porque retoma o que é a linha histórica nossa. Jango é essa linha. No governo, o empenho dele quanto a uma coisa fundamental. O Getúlio mostrou, para tentar criar a Petrobras, e criou a Eletrobras, que não era possível entregar as coisas fundamentais do país a empresas estrangeiras. E não era possível que capital feito aqui em cruzeiro rendesse dólar. O capital estrangeiro tinha que viver o destino do capital nacional. Isso o Jango quis fazer. A lei passou no Congresso, a lei da remessa de lucro. Passou na Câmara de Deputados e passou no Senado. Foi regulamentado pelo Cavalho Pinto, que não é nenhum comunista. Era uma perspectiva. Aquela lei, disse o Caio Prado, se ela aplicada, teria dado a independência. E foi aquela lei que fez o Lyndon Johnson nos derrubar. Foi aquela lei. Para completar, desculpa um pouco. A reforma agrária. Jango queria fazer a reforma agrária, e eu fiz um projeto de reforma agrária que foi proposto. Nós esperamos mais tempo, mas ia passar. A ideia era criar milhões de pequenos proprietários. O governo do Jango foi o mais brilhante que o Brasil teve. Os homens que estiveram lá, Santiago, Hermes Lima, Darcy Ribeiro, bom, gente muito boa, o momento mais rico do Brasil. O cinema novo, a bossa nova, o tropicalismo. Ou seja, isso durou até 68. A beleza que era o movimento de cultura popular. Então, foi um momento de grande alegria, e alegria bonita, porque o povo, os jovens, estavam tomando conta do país, e para mudar o país, estava... Por exemplo, a Uni agora tem essa besteira de ficar querendo voltar para reitor. O que ela tem que fazer é ganhar o povo, ganhar a rua, e lutar pela reforma agrária, era o que ela fazia. Então, nós fomos derrubados, como disse ela, em razão dos nossos acertos, porque éramos um perigo, e não dos nossos erros. Não sei se respondi. Uma pergunta Sim, sobre só isso. queria dizer para o senhor que eu sou uma petista convicta. Pois é. E a minha mão calada por é fundir PT com PDT. Ou seja, eu acharia é uma ótimo, loucura eu acharia completa. Ótimo. Você veja que é um crime da Itália e da França. Eu acharia ótimo. É que o Partido Comunista e o Partido Socialista nunca se uniram, só agora. Eles, durante décadas, podiam unir, podiam ter feito um governo comum. Brigaram mais um com o outro que contra a direita. Nós estamos nisso. Então, eu tenho muitos amigos do PT, e a minha vocação é que, se política fosse racional, os dois partidos seriam um partido. Também acho, concordo inteiramente. O senhor sugeriu ao então presidente João Goulart que desse uma varrida de metralhadora nas tropas de Minas. E o senhor acreditou que, caso ele tivesse feito isso, o golpe poderia ser evitado. Como é que é essa história? Olha, naqueles dias, nós esperávamos que o golpe, que a tentativa do Castelo Branco, fosse a 1º de maio. E é claro que imaginávamos responder pacificamente a um levante militar. Greves e coisa que estava mais ou menos articulado. Havia ideias nesse sentido. Mas houve uma fagulha saltada. O doidão do Mourão, o general Vaca Fardada, decidiu sair com a tropa dele um mês antes. O Castelo ficou horrorizado. Quiseram mandá-lo de volta também, porque atrapalhava tudo. Mas ele saiu com a tropa. Então eu dizia, o Jango, mas vejam que coisa gozada. Eu falava com o Jango, com o telefone, com o misturador. Eu tinha um misturador, tinha outro.
Mas nós nunca prestamos atenção que os dois eram norte-americanos. É evidente que eles estavam cansados de saber o que nós falamos. Era um governo incapaz de se defender, porque era um governo inocente. Nós estávamos metidos na batalha do mundo. O Brasil, se tivesse sucesso no governo Jango, fazendo uma reforma agrária e fazendo as multinacionais trabalharem a favor da moeda nacional, o fundamental é obrigá-las a trabalhar a favor da... que ganhem lucro, que mandem para fora, mas que não hostilizem, que não impeçam de ter uma medida. Os Estados Unidos foi independente porque obrigou as empresas inglesas de lá a trabalhar a favor do dólar e não da libra. Então, aqui... onde é que eu estava? Estava falando que quando o senhor mandou ou sugeriu que se desse uma varrida... É a história que eu quero fugir dela. Então, nós esperamos para 1º de maio. Veio antes da vaca fardada. Eu dizia ao Jango, presidente, o brigadeiro Teixeira tem aí, no aeroporto tal, Santa Cruz, 5 aviões com metralhadora na asa. Eu já falei com ele, está pronto. Manda lamber a tropa do Mourão. A tropa do Mourão tinha 3 meses de quartel. É meninada que o Mourão mandou, que não tinha ideologia nenhuma, e que saiu. Se lambesse por fora, voltava para o quartel todo chorando. Então é evidente. Mas o Jango dar uma ordem de fogo era muito difícil. Por quê, senador? Meu cara, há pessoas que não dão ordem de fogo. O Jango não era. Para ele era Se o senhor demais. fosse presidente, o senhor ele teria tinha dado? informações que eu não tinha então. O Santiago Dantas tinha dito a ele que a tropa norte-americana já estava na Guanabara. Não estava, mas estava em Vitória. Conspirar com o norte-americano não é aconselhável, porque 20 anos depois eles contam tudo. Já publicou-se tudo. Quer dizer, era a tropa com 9 grandes barcos de guerra que iam reconhecer Minas como Estado independente, que iam levar para lá. E o senhor acha que eles... Eram os doidos norte-americanos, a canalha louca, uma lá. Assim como partiu o Vietnã, assim como partiu a Coreia e partiu o Brasil. Quer dizer, iam meter a ordem da tropa era ir para lá. O senhor está convencido que se tivesse havido... Santiago Dantas tinha a informação de Jango. Então, Jango sabia que ordem de fogo era uma coisa complexa, que os desdobramentos podiam ser complexos. E ele, com alguns aconselheiros dele, não eu, achava que podia ser o Itu, que ele voltaria para lá, e que era melhor isto do que desencadear. Getúlio não quis desencadear a guerra civil. O Jango, isso pouca gente sabe, o Brizola levou a garantia ao Getúlio de que a tropa do Rio Grande estaria com ele, se a tropa do Rio continuasse traindo. Mas era uma guerra civil. O Getúlio deu tiro no coração, encontrou outra saída. Jango, diante daquilo, partiu o Brasil como Coreia, como Vietnã, começar uma guerra com 1 milhão de mortos. Ele ficou um dia inteiro no telefone, tentando demover o Cruel, que estava aqui, o outro que estava no 4º Exército, para não conspirarem. E o Cruel exigia a minha saída do Rifle, e eu disse, mas tira nós todos, não tem problema nenhum. Mas, politicamente, você não pode tirar quem você quer. Tirar pode ser uma derrota também. Então, aqueles foram dias extremamente tensos. Eu não escrevi um testemunho sobre isso, não preciso escrever, muita gente sabe o que ocorreu e vai ser descrito. O mal grande que há é que a direita fez essa história e fez a cabeça da juventude. Isso. E o dano mais terrível é essa juventude de coração quebrado. É tão diferente a juventude universitária mesmo hoje, da juventude de 64 a 68, que é uma coisa que nós temos que recuperar. Senador, nesse caminho, o senhor acha que a sua geração é uma geração derrotada ou, de certa forma, a vitória recente do Fernando Henrique resgata essa derrota? O Fernando Henrique não nos resgata. O Fernando fez uma coisa que fizeram antes com o Collor. A direita arranjou uma cara emprestada. É um luxo o Fernando ser presidente. O Fernando é muito inteligente, é patriota, é sério, mas política, eu fui político com muito poder na mão, não é de graça, não é ideológico. São contratos, são compromissos. O Fernando tem compromissos de ordem da privatização, que é uma volta atrás.
ele tem compromisso com a tal globalização, que é uma loucura. Honduras, ou Nicarágua, ou Costa Rica, estão condenados à globalização, mas nós não. Esse país tem muita caixa. Esse país tem que construir-se como um dos grandes do mundo. Ele não pode entregar tudo. Quer dizer, entregar Volta Redonda a banqueiro porque pode dar mais lucro, é de doido. O que eu tenho com o lucro do banqueiro? Quer dizer, a empresa que é o útero, que criou a indústria brasileira, a indústria, história de Volta Redonda, Getúlio Vargas, a imagem dele é fascista. Ele foi fascista de 37 a 39. Em 39, ele manda Oswaldo Aranha aos Estados Unidos dizer que queria aderir aos aliados. Mas ele tinha condições, não era de graça, não era imbecil, não. Exige uma siderúrgica. Exige e consegue que Roosevelt venha com sua cadeira de roda, venha com a cadeira de roda para Natal, conversar com ele. Não é brincadeira, é o mais poderoso da Terra. E aí, contrata. Eu preciso daquilo que é a condição para o Brasil existir no mundo moderno, que é uma siderúrgica de tantos milhões de toneladas de aço. O senhor acha que a ideia nacionalista ainda perdura? O Roosevelt se comprometeu, construiu durante a guerra e inaugurou em 45. Dar agora, por questão de lucro, ou achando que banqueiro é melhor do que servidor público, não há coisa melhor que servidor público. Servidor público como eu é 1000 vezes melhor que gerente. Gerente não é gente. Gerente pertence ao seu patrão. Eu pertenço à minha pátria. Se todos fossem iguais a você... E há muita gente assim. Há muita gente boa. Então, essa loucura dessa entrega por um preconceito neoliberal, o mesmo neoliberalismo do Roberto Campos, do Delfim, que arrasou o Brasil, arrasou o emprego, criou o desemprego, criou esse problema tremendo do país. Agora veja. Então, Volta Redonda foi feita assim. No mesmo ato, Getúlio, os ingleses reivindicaram um crédito aberto, comprar fiado. Getúlio aceitou vender fiado. Durante toda a guerra, os ingleses, tudo que eles quisessem, vendeu, desde que eles devolvessem as minas de ferro de Minas Gerais e a estrada Vitória Minas. A Vale do Rio Doce é uma das empresas que mais cresceu no mundo. Tem associação com dezenas de empresas. Por que querer vender ela é uma canalha de banqueiro? Senador? Por que querer entregar? Sabe que a Vale controla minérios, fontes de minério, de ferro, manganês, ouro, cobre, que vale muitos trilhões de dólares. É claro que algumas empresas podem tirar isso do chão mais depressa. Mas a Rana, o que fez no Brasil? O que faz essas empresas? A empresa de minério deixa buraco mineiro pobre. Senador? Não deixa nada. Então, Fernando Henrique está sendo compelido a fazer coisas dessas, que nós temos que ter oposição. Senador, falando agora então do presente, do seu presente no Senado, nós temos aqui várias perguntas dos telespectadores sobre educação, como a pergunta do Fábio Teixeira de Resende, da Bela Vista, aqui em São Paulo, da Sônia Arruda, de Pirassununga, tá aqui no estado de São Paulo, do Newton Costa, de Nova Friburgo, Rio de Janeiro, da Regina Dias, aqui de São Paulo também, do Francisco Almeida, do Piauí, do Daniel Alves, de Amparo, estado de São Paulo. Mas a professora de segundo grau, Sueli Ferreira, de Jundiaí, estado de São Paulo, pergunta para o senhor o seguinte: qual o andamento do substitutivo pelo senhor apresentado no Senado referente à lei das diretrizes de base da educação nacional? Bom, muita gente ficou contra mim porque há 6 anos está discutindo a lei das diretrizes de base. E é como se fosse um absurdo eu entrar na discussão e não adotar. Mas, primeiro, fui eu que promulguei como ministro da Educação a lei anterior. Eu acompanhei isso durante 40 anos. Eu fiz mais escola que qualquer pessoa. Escola boa. Eu tenho autoridade para falar no assunto. E a lei que a Câmara fez é um horror. É uma lei congeladora, ela congela a educação. Ela congela a ditadura. Ela não muda nada. Ela não manda morder professora, ela não manda matar aluno, não. Mas um ensino primário que não alfabetiza. Um ensino médio que não ensina. Um ensino superior em que o professor faz de conta que ensina e o aluno faz de conta que aprende. É um desastre brasileiro. Congelar isso é um absurdo. Tem lá um conselho de educação corporativista em que a educação toda seja entregue ou aos professores sindicalizados, ou aos donos de colégio. Educador mesmo não cabia nenhum. Veja, por exemplo, essa gente toda ficou muito contra essa medida provisória que o governo mandou.
ver o sentido da medida provisória e o sentido responsável. Há no Brasil 1.100.000 proletários estudantis. 1.100.000 do total de 1.600.000. Que estudam em escolas particulares, pagas, geralmente noturnas, caras e ruins. Você não fazer uma aferição, e a única forma de aferir é ver o que aprendeu. Havia a ideia de publicar no diploma, publicar, tirou-se essa ideia, mas é indispensável que o governo, uma vez, tenha a responsabilidade de ver o que é aquilo para amparar os 1.100.000. Dizer, não continua aí, menino, que não presta. Ou fechar a escola ruim. Agora a canalha toda se fecha como se fosse uma agressão à USP. O que a USP tem com isso? E que medo a USP pode ter? É perigo que algum curso da USP tenha pior nota do que aquela universidade daqui de Mogi das Cruzes, que é a fábrica de dinheiro? Não há. Então, realmente, há uma porção de equívocos aqui que precisam ser vistos. A minha lei, meu substitutivo, ele tenta honestamente aproveitar o melhor que se fez esses 6 anos. O melhor que se discutiu, o que podia ser aproveitado com muita generosidade, coisas até com as quais que eu não acho indispensável, eu adotei, para ter um projeto enxuto, aberto, libertário. A França, que tinha uma excelente lei de educação, fez uma nova. A Argentina fez outra nova. Espanha fez. E Portugal fez. Porque a educação está mudando tanto, e a tecnologia da educação que se oferece hoje é tão prodigiosa, que, evidentemente, você tem que mudar a lei. Se esses países estão mudando, por que não nós? E por que insistir numa lei burra? Que é uma lei que congela o que está, deixa tudo como está. E o que está é uma calamidade. Então, é essa a situação. Tá. Assim, você disse agora há pouco que aos 20 anos você pensou em suicídio. E hoje você é essa admirável, comovente, exemplar lição de vida. Quer dizer, o que fez essa mudança, você mudar desse namoro, digamos, de Thanatos para Eros, né? Que é a sua paixão? Para quê? Para Eros. Eros e Thanatos que fala, né? Uhum. Mas olha, não sei. Eu só pensei em suicídio de fato quando era estudante em Belo Horizonte, aos 20 anos. Eu estudava medicina, tomava bomba, porque eu assistia curso de Direito e curso de Filosofia. Por exemplo, eu era um idiota, estudei no ginásio do interior muito ruim. Deixa eu contar um episódiozinho bobo. Eu me encontrei lá, viu, Marisa? Eu encontrei lá, me deram um livro todo uma história da filosofia do Will Durant. Eu li e fiquei encantado. Eu disse, porra, irmão, esse cara não tem ninguém como esse Sócrates, nem aqui em Belo Horizonte. Então, de repente, a cultura aparecia para mim como uma coisa surpreendente, porque eu era muito inocente, eu era muito tolo. Então, não podia ficar estudando medicina, que era muito chato, aquele negócio, quando tinha coisas interessantes fora. Tomava bomba e queria suicidar. Eu tenho um diário daquela época, dos meus 19 anos. Eu, de tantas e tantas páginas, eu escrevo. Não decidi que ia nascer. Hoje decidi se vou viver. E aí nós induzimos um gurizinho, um poetaço, que tomava pinga conosco em Minas, a discreção mineira. Tomava em xícara de café. Todo lado estavam os meninos tomando café. Estavam tomando boa pinga. E ele suicidou. E ele dizia que ia suicidar. Você não tem alma, suicidar é bairro, suicidar é grandeza. E ele suicidou. E eu, no mesmo dia, escrevi no diário, fulano suicidou para mim. Eu vou deixar disso. Senador? Ou seja, 19 anos é uma idade perigosa. Depois, eu sempre pensei, os 50, que aos 60 eu me matava, porque para que viver broxa? E uma chateação, aos 60. Aos 60, eu pensei que era aos 70. Agora eu penso que é aos 80. Senador, infelizmente nosso tempo está esgotado. Eu queria ler mais 2 mensagens para o senhor. Uma é do Norton Mortis Carneiro, que é médico e presidente da Sociedade Médica Brasileira de Acupuntura. E ele diz o seguinte: como médico, quero cumprimentá-lo pelo exemplo que dá, entre outros tantos, de como se pode superar a doença. Fica demonstrado que uma mente clara é que espanta o mal. E a Maria Elisa, que é daqui do Morumbi, quer saber do senhor o seguinte: qual é o mês em que o senhor vai ter só 2 namoradas? Porque ela está na fila desse mês, senador. Tá bom. Nós voltamos amanhã com o Roda Viva Especial, reapresentando a entrevista com o fotógrafo publicitário italiano.